Bom dia, família, tudo bem? Hoje eu queria gravar um vídeo falando sobre a Sutra Sagrada e a Bíblia. O que a Bíblia tem a dizer sobre o que a Sutra ensina, né? É, eu queria dizer que esse ano tivemos duas perdas na família que mexeram bastante comigo. A cada perda que a gente tem na família, eu penso, né, se realmente eu estou fazendo a minha parte. Hoje é madrugada do dia 15 de novembro de 2025. E além de ser o dia que minha sobrinha nasceu, né, Luísa? Foi o dia que eu também nasci de novo. Foi o dia que eu decidi me batizar. Que eu decidi me batizar não, né? Que eu fui batizado. Decidi me batizar, eu já tinha decidido. E foi exatamente dia 15 de novembro de 2014 que a Luísa nasceu e eu fui batizado. Então, eu sempre sei a idade dela, né? É, no começo desse ano, né, 2025, tivemos uma perda, né, a tia Maria de Pereira Barreto, e eu fiquei anos sem encontrar com ela, não sei, eu acho que mais de 10 anos. E exatamente 2 anos atrás, em janeiro de 2023, eu estive lá em Pereira, porque eu comprei a Quantum de volta, né, que era do meu pai. E E eu não sei, eu acho que eu não falei de Jesus para ela, foi uma viagem bem rápida. Eu fui só para buscar o carro mesmo, né? E agora, recentemente, tivemos a perda do tio Heitor, né, de Marília. E eu acredito que a última vez que eu encontrei com ele foi em 2019. Foi um almoço que teve na casa da Ju, né, quando ela casou, que eles mudaram para apartamento. E é que eu lembro muito dos carros, né? Eu lembro que já foi uma viagem que eu fui com a van e eu comprei a van em 2019. E depois da 2019 veio o Covid, né? Covid-19. Então aí tenho certeza que eu não encontrei com mais ninguém. Mas vamos lá, eu queria falar sobre a Sutra, né? Eu já peço perdão porque minha intenção não é deixar ninguém bravo, mas eu quero abrir os olhos espirituais mesmo do que a Bíblia diz. Em Apocalipse 10:9 é mencionado um livrinho que alguns religiosos acreditam ser a Sutra. Na verdade, é um pergaminho que o apóstolo João é instruído a comer. A passagem ela descreve que em sua boca o livrinho era doce como mel, mas em seu estômago se tornou amargo, né? Simbolizando uma experiência de desapontamento, um propósito que quando está fazendo é prazeroso, né? Mas vai trazer dor ou tristeza. Mas o que eu quero enfatizar hoje é o propósito da Sutra, né? Que é a manifestação da imagem verdadeira do ser humano como filho de Deus perfeito e saudável. Conscientizar da verdade de que o ser humano é espírito, não apenas corpo, e que a vida é eterna. Oferecer a palavra da verdade aos antepassados, liberando-os de ilusões e sofrimentos e permitindo sua evolução. Harmonizar a mente, eliminando a ilusão, o temor e a negatividade que geram doenças e sofrimentos. Atrair bênçãos e provisões divinas para a vida. E agora eu quero trazer a visão bíblica, né? Para começar, sobre a repetição, né? Em Mateus 6, 7, Jesus adverte sobre as orações repetitivas e vazias, né? Não useis, e orando, não useis de vãs repetições como fazem os gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos. A ênfase aqui é na sinceridade do que está no seu coração, né? Não na quantidade ou repetição mecânica das palavras. Igual quando a gente é criança, né? Que é ensinado o Pai Nosso, por exemplo. A criança não sabe o real significado do Pai Nosso. Até na Igreja Católica, né? A gente vai se confessar com o padre e o padre fala: ah, pô, padre, pequei e tal, fiz isso.
Ele, reza lá 20 Pai Nosso, seu pecado vai ser perdoado. Mas não é assim que funciona, né? Para ser perdoado de um pecado, a pessoa precisa se arrepender. E só Deus pode perdoar os nossos pecados, né? E sobre a consulta aos mortos, né? A, a Bíblia, ela proíbe estritamente qualquer tentativa de comunicação ou intercessão com os que já morreram, né? Aqui é no caso dos cultos, né? Os antepassados. Deuteronômio 18, de 10 a 12. Ela condena práticas como o adivinho, prognosticador, agoeiro, feiticeiro, encantador, qualquer um que consulte mortos, classificando como abominação ao Senhor. Em Isaías 8, 19 e 20, questiona: por que consultar os mortos a favor dos vivos? Consultem a lei e o testemunho. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, jamais verão a luz. Em Eclesiastes 9, 5, 6, descreve o estado dos mortos como inconsciente, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já desapareceram, e eles não têm mais parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então a prática repetitiva, a leitura repetitiva, né, da Sutra Sagrada, com o propósito de auxiliar na evolução dos antepassados, é incompatível com a Bíblia, com tanto pela condenação, né, da repetição, como na própria comunicação com os mortos, né? Não tem como consultar um morto. A, a Bíblia ensina que a evolução espiritual e o destino final da pessoa é selado na morte, tornando a oração pelos mortos a ideia de evolução do espírito depois da morte não é bíblica. A gente tem um período na Terra, né? É nesse tempo que a gente tem a chance de escolher. A gente não vai. Tem gente que acredita que a gente vai ficar voltando, né? A gente não vai ficar reencarnando até se purificar. É uma questão de vida ou morte. É céu ou inferno. A Bíblia fala que os que morrem estão em estado inconsciente, né? Em Eclesiastes. Mas a gente vai. Depois que a gente morrer, a gente vai ressuscitar para o juízo final. Hebreus 9:27 afirma: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então indica que o tempo de salvação e mudança, ela termina com a morte. E tem o destino, né? O céu e o inferno. É, é intransponível, né? Na parábola lá do rico e do Lázaro, mostra que tem um abismo entre o céu e o inferno, né? Entre o destino de cada pessoa. O rico, ele foi para o inferno. E na Bíblia fala no Hades, né? E ele está sofrendo ali no Hades e ele pede para o Lázaro para molhar a ponta do dedo para ele refrescar a sua língua. E o rico pede também para Abraão para enviar o Lázaro para avisar seus irmãos, né? Porque ele não queria que os irmãos deles fossem para o mesmo lugar que ele estava. Mas é negado, né? Não tem como. Então, sobre a ausência da evolução, né? Só tem um destino, né? O céu e o inferno. Ele é determinado pela nossa fé, pelas nossas ações durante a vida. Não tem a possibilidade de uma intercessão, né? Uma evolução pelo esforço de uma outra pessoa, né? Depois que a gente morrer. Senão, uns concordam comigo que senão seria ser fácil, né? A pessoa passou a vida inteira sendo ruim, depois ela morre, uma outra pessoa começa a fazer missa para ela, para o espírito dela evoluir. Aí ia ser fácil, né? Não tem sentido. Aí não ia precisar ter inferno, céu e inferno, né? A pessoa morreu,
Mas aí família ou amigos vão orar para ela ser salva e aí pronto. O espírito dela vai começar a evoluir. Mas não é assim que funciona, né? A salvação é individual, ela não é por obras, mas é pela graça, pela fé, né, em Jesus Cristo, que é nosso Salvador. Uma dúvida muito comum, eu não vou falar nada hoje, vou preparar um outro dia, mas tem gente que acredita que o inferno foi criação do diabo, né? Que o diabo criou o inferno para levar os pecadores. Mas na verdade não. Toda a criação foi feita por Deus. Imagina se o diabo ele ia criar o inferno para ele mesmo ficar preso. Não foi, né? Foi Deus que criou. Deus ele é misericordioso, mas ele também é justiça. Então Deus, na sua justiça, ele criou o inferno mas ele deu o livre-arbítrio, né, para cada um escolher para onde quer ir. E então como manifestar a imagem verdadeira de Deus, né? Biblicamente, a gente não manifesta uma imagem de Deus, né? É uma restauração de caráter, com relacionamento com Deus, né? A gente precisa ter intimidade com Deus por intermédio de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. A Bíblia afirma que o ser humano foi criado originalmente à imagem e semelhança de Deus. Principalmente, não é semelhança física, né? É o caráter, o intelecto, né? A moralidade, o domínio próprio. Gênesis 1, 26 e 27 fala, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Só abrindo um parênteses aqui, né? Deus criou homem e mulher, não criou homossexual, não criou pessoa que se identifica como um animal, né? Um, Outro dia vi uma manifestação lá em São Paulo contra os animais domésticos e tinha adolescente lá latindo igual um cachorro. Falei, que é isso? Bom, mas enfim, a imagem de Deus ela se manifesta no domínio, né? Na administração da criação, na nossa capacidade de se relacionar com o Criador, né? Na intimidade mesmo. Joelho no chão, intimidade com Deus mesmo. E a deformação da imagem, né? O pecado. O pecado entrou, né? A queda do homem, Adão, né? Mas isso não anulou a criação, a imagem de Deus. A gente continua sendo a imagem e semelhança de Deus. Em Romanos 5,12 diz que essa imagem foi deformada, distorcida e obscurecida pela natureza pecaminosa, né? Nós somos separados de Deus, mas ainda assim somos criação de Deus. A restauração da imagem em Cristo. A manifestação completa da imagem de Deus no ser humano só é possível através de Jesus Cristo. É a, é a chamada de imagem perfeita do Deus invisível. Colossenses 1,15. Ele, né, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Romanos 8,29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E a manifestação bíblica, né? O propósito de Deus é transformar um cristão para que ele se torne semelhante a Jesus, mas no caráter, né? Na moralidade. Então, como a gente faz isso, né? Como é esse processo da manifestação? É a santificação, na verdade. A manifestação ou restauração da imagem de Deus é um processo contínuo chamado de santificação, realizado pelo Espírito Santo na vida do cristão, né? A própria palavra já diz, né? O cristão é o pequeno Cristo. A gente tem que aceitar Jesus Cristo, né, como nosso Salvador
e aí deixar o Espírito Santo trabalhar. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. E isso acontece através da contemplação, o estudo, oração e obediência da palavra de Deus, e pela ação do Espírito Santo. Não é por autoafirmação ou negação da ilusão material, né? Entra aí também os coaches, né? Ou o coach gospel. Você vai olhar no espelho e vai repetir que você é bonitão todas as manhãs, você vai ficar bonito. Não vai, não. Vai continuar igual. Colossenses 3, 9 e 10. A manifestação da nova natureza envolve despir-se do velho homem, né? Então, antes de eu me batizar, as práticas tudo que eu fazia no passado, eu tenho que largar e me revestir de um novo homem, né? É, é como se fosse uma criança mesmo, um novo nascimento, né? Eu viro uma criança espiritualmente falando. E eu preciso aprender as coisas, né? Preciso me alimentar. Mas é um novo homem que está sendo renovado para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, né? Então, família, só tem um caminho, que é João 14,6. Jesus dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessante aqui que ele fala que ninguém vai ao Pai, mas não, vem através dele, através de Jesus. Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? E aí, quer entregar sua vida para Jesus?